Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Neste vídeo, faremos a correção e comentários das atividades da semana 2 do PET 4. Na primeira atividade, foi pedido a leitura do resumo da obra Macunaíma, do escritor Mário de Andrade, que é símbolo do modernismo brasileiro. Após a leitura, foi pedido aqui na primeira questão o seguinte: sobre Macunaíma, responda. Macunaíma, obra-prima de Mário de Andrade, é um dos livros que melhor representa a produção literária do século XX. Sua principal característica é ser um texto em que o autor subverte na linguagem literária dos padrões vigentes, ao fazer conviver sem respeitar limites geográficos, formas linguísticas oriundas das mais diversas partes do Brasil. O que foi pedido? Para retirar do resumo trechos que corroboram esta afirmativa anterior e colocá-los aqui como resposta. Então aqui eu destaco o seguinte, que a linguagem utilizada por Mário de Andrade é a linguagem subversiva. Ela vai querer mudar os padrões vigentes, como é falado aqui. Ao conviver sem respeitar limites geográficos, ou seja, os limites linguísticos que Mário de Andrade coloca no texto, não são elementos só da língua portuguesa, mas palavras vindas de outras origens, como as palavras de origem indígena. Então, por isso que aqui é falado, formas linguísticas oriundas das mais diversas partes do Brasil, que é fruto desse passeio, que Macunaíma faz na história. Então, vamos retornar ao texto para poder observar quais foram esses limites geográficos transpostos por Macunaíma. Então, logo aqui, nós temos, na primeira parte, o herói, acompanhado dos irmãos, vai a São Paulo. Então, nessa transposição de lugares geográficos, o autor vai pegando palavras das regiões. Na sequência, foge numa correria por todo o Brasil. Então, justamente para poder mostrar esta falta de fronteiras, essa quebra de fronteiras pelo personagem, onde o autor vai captar essas palavras oriundas de outras línguas. Percorre de forma surrealista a América Latina. Faz o trajeto de Manaus à Argentina. Então, novamente, o personagem transpõe estes limites geográficos e essa transposição, e nesta transposição vão aparecendo as palavras de outras origens. E por último, decide viajar pelo Brasil. Então, estas expressões, elas vão corroborar com a afirmativa que é feita aqui na questão, dessa quebra dos limites geográficos, onde vão aparecer formas linguísticas oriundas das mais diversas partes do Brasil. Em Macunaíma, temos vários personagens com nomes bem diferentes do que estamos acostumados na literatura brasileira. Então, aqui foi pedido para citar o nome dos personagens que aparecem em Macunaíma. E depois de citar, pediu para fazer a apresentação da etimologia de alguns desses nomes, ou seja, a origem desses nomes. Então, primeiramente, nós vamos fazer a citação dos nomes dos personagens, que são Macunaíma, que é o protagonista da obra, o herói sem nenhum caráter; Manape, que é o irmão de Macunaíma, que representa a figura do negro; Jiguê, que é o outro irmão de Macunaíma, que representa a figura do índio; Sofará, mulher de Jiguê, que brinca com Macunaíma; Iriqui, nova mulher de Jiguê,
que assim como Sofará, brinca com Macunaíma. Si, o único amor de Macunaíma, foi quem deu a ele o amuleto Muiraquitã. Capei, cobra que Macunaíma enfrenta. Durante o confronto com Capei, Macunaíma perde o amuleto que ganhou de Si, o Muiraquitã. Piaimã é o gigante que tinha em seu poder o amuleto de Macunaíma, o Muiraquitã. Seiusi, mulher do gigante Piaimã, que tentou devorar Macunaíma. Véi, deusa Sol, mulher que representa o Sol. Ela queria que Macunaíma se casasse com uma de suas filhas. Então foi retirado do site toda a matéria. Então aqui foi citado, respondida a primeira parte, que é a citação do nome dos personagens que aparecem na obra. Agora nós vamos falar sobre a etimologia, a origem de alguns desses nomes. Macunaíma, que é o primeiro nome, aqui eu coloco uma citação de Silva, retirado deste artigo, em que o etnólogo alemão Grunberg fala sobre a origem do nome Macunaíma, que aqui ele nos mostra que Macunaíma é de origem taulipang. Então a palavra Macunaíma é de origem indígena taulipang. Si, que é citada aqui também por Silva, é de origem tupi. A etimologia da palavra Muiraquitã também traz algumas divergências entre os estudiosos do assunto. Para uma corrente de pesquisadores, a palavra seria originada do tupi e significaria expressões como miçangas e sapos. Então foi retirado deste site aqui embaixo. Palavras de origem taulipang. Então, taulipang é uma língua da família Caribe. É uma designação usada para povos indígenas. Então, taulipang são povos indígenas que ocuparam em séculos passados grande parte da costa norte da América do Sul, estendendo-se ao norte do Amazonas e passando pelas Guianas até a Venezuela. Então, quais palavras taulipangues, de origem taulipangues, que aparecem na obra Macunaíma? Manape, Macunaíma, Véi e Capei. Então, estas 4 palavras são de origem taulipang. Palavras de origem tupi que aparecem no texto. Si, Piaimã. Também foram retiradas de Silva, da obra Análise da Tradução de Termos Indígenas em Macunaíma. Atividade 2. Questão do vestibular da Universidade Federal do Ceará. Marque a resposta correta. Macunaíma é uma obra plural, composta na medida em que obedece às características circulares e fechadas do romance psicológico. Então a obra não vai seguir essa questão do fechamento que era propício nos romances psicológicos. Então não é esta a alternativa. Como toda obra tradicional, observa a linearidade da narrativa, onde cada personagem age em separado. Também é uma resposta incorreta. Aproxima técnicas românticas das modernas na estruturação do romance como um todo. Então, não é objetivo modernista esta aproximação. Então, não é esta alternativa. No corpo da narrativa, dá um tratamento único para cada personagem apresentada. Também não ocorre isso. Então, sobrou a alternativa E, que vai falar o seguinte: tal como uma rapsódia, trata de vários temas ao mesmo tempo. É o que acontece em Macunaíma, entrelaçando-os numa rede múltipla de cores e sons os mais diversos. Então, a alternativa correta, a alternativa E.
Questão de vestibular da Universidade Federal do Ceará, novamente, que foi pedido para marcar a resposta correta. Macunaíma, obra-prima de Mário de Andrade, é um dos livros que melhor representa a produção literária brasileira do presente século. Sua principal característica é traçar, como no romantismo, o perfil do índio brasileiro, composto como protótipo das virtudes nacionais. Então, Macunaíma não representa as virtudes nacionais, mas representa os defeitos nacionais. Então, não é alternativa A. Ser um livro em que se encontram representados os princípios que orientam o movimento modernista de 22, dentre os quais o fundamental é a aproximação da literatura à música. Então, não é o objetivo do livro. Analisar de modo sistemático as inúmeras variações regionais e sociais da língua portuguesa do Brasil, destacando em especial o Tupi-Guarani. Nós vimos que não é só o Tupi-Guarani, há outras línguas indígenas que também aparecem na obra. Ser um texto em que o autor subverte na linguagem literária os padrões vigentes, ao fazer conviver sem respeitar os limites geográficos, formas linguísticas oriundas das mais diversas partes do Brasil. Então, esta é a alternativa correta. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Bons estudos e tchau!